Vamos falar aí da chuva que Rio Preto registrou ontem, né? Uma das mais fortes dos últimos meses, talvez até dos últimos anos aí, e foi suficiente para causar grandes inundações na Avenida Murchide Once e na Filadélfo Gouveia Neto, né? Segundo dados aí na região do São Francisco foram 28 milímetros de chuva acumulada, bem menos que na região do aeroporto, parece que 75 milímetros, mas como naquela região ali não teve as obras anti-enchente, piscinões, etc., toda a água da região do São Francisco desembocando na Murchi, depois na Represa e depois na Filadélfia. Mas sobre isso, para entender melhor o que houve ontem em Rio Preto, a gente vai conversar agora com o engenheiro ambiental, o professor José Mário de Andrade, que há bastante tempo faz um trabalho de monitoramento e medição das chuvas e outras questões ambientais de Rio Preto. O professor Zé Mário está ao vivo aqui no Zoom comigo. Tudo bom, professor? Bom dia, Alexandre. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. É um prazer enorme conversar com você e esclarecer alguns aspectos sobre as precipitações que ocorreram aqui na nossa cidade no dia de ontem. É isso aí. Obrigado a gente por nos atender, professor. Professor sempre colaborando aqui com a gente. Vamos lá, então, professor. Esses dados que eu passei estão corretos? A gente chegou a ter 75 milímetros de chuva em Rio Preto? Sim, houve precipitações muito intensas, né? O CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, mantém aqui em Rio Preto 3 pluviômetros automáticos. Pluviômetros são equipamentos que fazem a leitura de 10 em 10 minutos das precipitações. Ontem, por entre 18h50 aliás, 17h50 e 18h50, houve 80 milímetros, isto é, 80 litros de água por metro quadrado, registrados aqui no pluviômetro do Jardim Maria Cândido, proximidades do aeroporto, isto é, aqui na bacia do Córrego Borá, nas imediações da Avenida Badibacite. Esse volume, né, para as pessoas entenderem, é uma intensidade enorme, uma intensidade talvez a maior registrada desde 2016, quando iniciou-se um monitoramento digital das chuvas na área urbana de São José do Rio Preto. Essa intensidade de chuva é um valor astronômico, né? Basta comparar com o referencial, que é de 90 milímetros por hora, com o qual foi projetado aqui o sistema anti-enchentes de São José do Rio Preto. As chuvas de ontem tiveram potencial de causar alagamentos, a causar enxurradas e outros transtornos aqui na nossa cidade, que só não foram maiores em virtude do sistema anti-enchentes, que aqui na bacia do Guará já suporta aí, talvez 300, 400 mil metros cúbicos de água em uma hora. O professor, o senhor falou que o sistema atual foi projetado para suportar 90 milímetros por hora. A gente teve aí no limite, né? Teve perto aí de explodir isso. Exatamente. Ontem foi um teste de eficiência desse sistema que aqui na bacia do Borá, que é ao longo da Avenida Badibacite, já estão com as obras praticamente concluídas, diferentemente lá da Murchide Once, ainda onde que falta implantar os piscinões e conter a água, que a princípio, conforme as notícias, houve mais problemas ao longo lá da Murchide do que aqui na Badibacite. É claro que uma intensidade de chuva dessa, considerando a área urbanizada de Rio Preto, de 129 quilômetros quadrados, causa problemas, causa aborrecimentos, causa transtornos generalizados. Mas não houve danos tão significativos como exatamente há 10 anos atrás, no dia 18 de janeiro, aqui mesmo em Rio Preto, quando houve 132 milímetros, segundo as notícias daquela época, em apenas uma hora. Aí, em 2010, essas chuvas tiveram um potencial para praticamente destruir as duas principais avenidas, a Andaló e a Avenida Badibacite. Dessa vez, houve chuvas muito intensas, mas o sistema anti-enchente evitou danos generalizados, danos mais severos
aqui no centro da cidade. Pois é, aqui na Andaló, eu inclusive moro aqui próximo, a Andaló não registrou nada, nem acúmulo de água, a Abadia eu imagino que também não, porque a gente não viu as imagens aí. Dessa vez o dano ali, o transtorno ficou concentrado na Murchi, depois ali desembocando na represa e consequentemente na Filadélfia, transbordou tudo ali a área do transbordo ali da represa, professor? Sim, quando a gente fala em 80 milímetros por hora, significa 80 litros de água por metro quadrado. A bacia do Borá aqui tem aproximadamente 10 quilômetros quadrados. Para as pessoas terem uma noção, em apenas uma hora, houve uma precipitação de algo em torno de 800 mil metros cúbicos de água. Possivelmente 40%, 50% dessa água ficou retida nos piscinas. A outra metade, cerca de 400 mil metros cúbicos, provavelmente saturou o canal da Badibacite e também o canal do Rio Preto. São chuvas assim exorbitantes, chuvas que no passado ocorreriam numa frequência de 50 em 50, 100 em 100 anos, mas que agora, com o aquecimento global, pode ocorrer até 5 em 5 anos. No dia 6 de janeiro, por exemplo, em Barretos, houve uma precipitação semelhante, um pouco inferior, 50 milímetros por hora, e lá trouxe estragos generalizados na área urbana, nas rodovias, uma vez que Barretos não conta, como São José do Rio Preto, de obras, os piscinões propriamente ditos, que contenham esses grandes volumes de chuvas. É importante a gente frisar que, com o aquecimento global, nós vamos ter episódios dessa dimensão repetidamente, isto é, poderemos ter novos episódios até o final desse verão, que se encerra no próximo mês de março. Bom, é só ver o que a gente está acontecendo em Minas Gerais, no sul da Bahia ali também, onde as chuvas praticamente destruíram cidades, né? Coisas que não se viam aí há muito tempo, professor. Exatamente. Os meteorologistas, as principais agências de meteorologia do mundo já previam o recrudescimento do efeito Laninha, né, que é o resfriamento das águas do Pacífico equatorial, e quando isso ocorre, há uma chance maior de chuvas mais intensas no sudeste, aliás, no nordeste do Brasil, e chuvas menos intensas no centro-oeste. Aqui na nossa região, nós somos uma região de transição entre o sudeste e o centro-oeste. E ontem, né, as temperaturas estavam muito elevadas, temperatura em torno de 32 graus, eram visíveis as formações das nuvens escuras, né, que nós chamamos de cumulonimbus, as chuvas mais perigosas, mais potenciais, não somente em termos de chuvas aqui para a população, mas também para a aviação. As cumulonimbus são um tormento para a aviação, tanto que um Airbus que tentava aterrissar aqui em Rio Preto não conseguiu, arremeteu e seguiu para Ribeirão Preto. Enfim, né, ontem foi um dia de chuvas muito intensas, os investimentos que foram feitos aqui na nossa cidade, provavelmente acima já de 300 milhões de reais ao longo de mais de 30 anos, mostraram-se relativamente eficazes. Há obras ainda que precisam ser complementadas, como o aprofundamento, o alargamento do canal do Rio Preto entre o Palácio das Águas e aqui o clube aqui perto da Avenida Badibacite, e também, né, o desassoreamento do Lago Municipal, que hoje é um espelho d'água sem capacidade de reservação, e toda chuva que cai lá imediatamente atinge o canal do Rio Preto e provoca sua saturação. Legal. Professor, para os próximos dias, o pior já passou ou temos previsões de mais chuvas como essa de ontem? É difícil a gente fazer um prognóstico, né? Mas os modelos meteorológicos estão indicando que as temperaturas máximas vão permanecer em torno de 34 graus, 33 graus aqui na nossa região. Tivemos um início de janeiro com temperaturas médias inferiores à média histórica aqui na nossa região. Isto é, era para estar fazendo muito mais calor do que o habitual. A tendência agora, nesses últimos dias, é de um aumento
das temperaturas, e isso, de uma certa forma, favorece pancadas isoladas, pancadas muito intensas de chuvas, principalmente no final do dia. Ô, professor, e essas chuvas que têm sido registradas desde de dezembro e até agora, é suficiente para recompor os reservatórios da nossa região, vamos dizer a Ilha Solteira, que estava bem baixo, recompor os canais de rios? Como que o senhor avalia essa situação? O Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, a ONS, ela faz uma expectativa positiva, né, de chuvas agora durante essa semana que se encerra no dia 21, em torno de 105% da média histórica. Para a nossa região, a previsão era de apenas 5%, porém, diante dessa chuva de ontem, essa previsão não se confirmou. Existe uma expectativa de que as principais hidrelétricas do Centro-Oeste terminem o mês de janeiro com 41% de sua capacidade. O ideal seria que tivéssemos aí algo em torno de 80%, 90% da capacidade dos reservatórios. Porém, já é um sinal positivo que as chuvas vão continuar e vão aumentar o volume de água nas principais hidrelétricas, no nosso caso aqui, as hidrelétricas situadas aqui no Rio Grande, no Rio Tietê e no Rio Paraná. Muito bom. Para recuperar os 100% aí precisa chover muito, em anos, né? Exatamente. Nós passamos um período aí nos últimos 3 anos de chuvas muito abaixo da média, e isso fez com que os reservatórios das hidrelétricas atingissem níveis aí preocupantes, como o de Marimbondo aqui no Rio Grande, e chegou a atingir em torno de 9% de sua capacidade. E a tendência, né, é que agora, até o final de março, recupere parte dessa capacidade, porém, fatalmente não vai atingir o ideal de em torno aí de 80%, 90% da capacidade das hidrelétricas instaladas aqui na região sudeste e centro-oeste. Essa recuperação em torno de 40%, o senhor acredita ser suficiente para pelo menos a gente sair da tal bandeira vermelha da energia elétrica, da conta de energia? É uma situação complicada, que são dois fatores: a água que chega nas hidrelétricas e o consumo de energia. O consumo de energia, em virtude da crise econômica, não está aumentando significativamente, mas ele depende muito das temperaturas. Por exemplo, no sudeste do país, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, houve essa semana temperaturas da ordem de 42, 43 graus, o que aumenta consideravelmente o consumo de energia elétrica, que por sua vez reduz, né, os níveis dos reservatórios, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico pode ou não, diante das necessidades, acionar as termoelétricas a gás, cuja tarifa é muito maior do que as hidrelétricas. Sem Enfim, é dúvida. uma complexa, depende muito das chuvas, mas também das temperaturas. Na nossa região, até o começo, até o dia 15, mais ou menos, as temperaturas se mantiveram abaixo da média histórica, isto é, fez menos calor e, consequentemente, menor uso do ar-condicionado e menor uso de energia elétrica, o que é um fator positivo para a preservação dos níveis dos reservatórios. Bom, eu estava ouvindo aí que parece que ontem no Rio de Janeiro chegou a sensação térmica que falam a 50 graus, né? Imagina o calor que devia estar no Rio de Janeiro. Professor, voltando um pouquinho à questão da cúmulos, nimbus e aviação que o senhor falou, tivemos até voos aí que não conseguiram pousar em Rio Preto ontem por causa da chuva e da visibilidade, é isso, né? Exato, a gente acompanha aqui nesse horário, nosso é um horário crítico, em torno de 18, 19 horas, no final da tarde, temperaturas muito elevadas e a formação desse tipo de nuvem, que é um tormento para a aviação. Se a gente acompanha pelos aplicativos o trajeto dos aviões, a gente observa que eles zigue-zagueiam, né? Eles buscam, né, os radares buscam localizar as nuvens e desviar das nuvens. Ontem, um Airbus tentou pousar aqui em Rio Preto. A chuva, né, mantinha-se de uma forma muito localizada aqui na região do aeroporto, não conseguiu e somente foi
possível aterrissar no aeroporto de Ribeirão Preto naquele horário. Então, é um problema. A nossa cidade tem uma característica de altas temperaturas, muito altas, aliás, e no período da tarde, se essas temperaturas continuam muito elevadas, a possibilidade de chuvas aí, localizadas intensas é muito grande, o que traz um transtorno, uma dificuldade para o aeroporto aqui da nossa cidade. Bom, é isso aí. Professor, para a gente ir concluindo aqui, pelo menos em termos de agricultura e para o produtor rural, essas chuvas são boas, né? Ou não? Exatamente, essas chuvas aí foram muito boas, elas recuperaram os níveis das nascentes, recuperaram a umidade do solo, a cana-de-açúcar, que é um período agora até março que exige muita água para o seu crescimento, a produção, por exemplo, da borracha está em franca recuperação, a formação dos grãos de café, a formação também dos frutos da laranja, tudo ocorre, tudo depende das chuvas intensas nesse período. A gente estava passando por veranicos, né, períodos aí de 4, 5 dias sem chuvas, nos últimos 10, 15 dias praticamente todos os dias choveram, e isso é muito importante para a recuperação dos níveis das nascentes e também para a recuperação das pastagens, da cultura da cana-de-açúcar, do café, da laranja e principalmente da safra aqui da borracha, sendo que Rio Preto é o maior polo produtor de borracha do Brasil. Maravilha, gente. Tá aí o professor José Mário de Andrade, engenheiro ambiental, dando um panorama do nosso meio ambiente, das chuvas aí, as consequências boas e negativas dela. Vamos torcer para continuar chovendo, mas sem violência, né? Que venha tranquila e suave a chuva. Professor, eu agradeço e deixo aberto, se o senhor quiser falar mais alguma coisa que talvez a gente não tenha abordado, eu não tenha perguntado, que o senhor queira falar, fica à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade da TV Câmara. Rio Preto, no passado, teve episódios críticos aqui de inundações, houve um investimento muito intenso aí nas obras, a vontade política de diversos prefeitos, da própria Câmara Municipal, que editou leis que exigem aí os piscinões, que exigem os tanques nas áreas construídas, e isso faz com que Rio Preto seja uma das cidades mais desenvolvidas no Brasil em termos de adaptação às mudanças climáticas, que abrange também as altas precipitações. Por último, né, a gente gostaria de deixar uma recomendação: as pessoas acompanhem pelos aplicativos as condições meteorológicas, acompanhem as chuvas, a intensidade das chuvas, mesmo estando no shopping center, mesmo fazendo uma viagem, que acompanhe essas precipitações. 5, 10 minutos que você adia uma viagem pode ser suficiente para evitar acidentes, transtornos nas rodovias e problemas generalizados com a população. Principalmente quem sai para rio aí, né, professor? Pescador, principalmente quem vai para rio aí pescar, embarcado, né? Tá sempre atento aos aplicativos de clima. Exatamente, e também, né, os turistas que vão agora para as praias agora podem ter aí milhões de pessoas, e no final da tarde é comum chuvas intensas, e o problema também associado com as chuvas são as descargas elétricas. As descargas elétricas são perigosas, as nuvens cumulonimbus, tal qual ocorreram ontem aqui, têm uma capacidade enorme de provocar raios, e as pessoas precisam se proteger, não somente em função da chuva, mas também ante essas descargas elétricas. Muito bom, gente. Está aí o professor Zé Mário de Andrade, engenheiro ambiental, a quem eu agradeço. Estamos sempre à disposição, viu, professor? Sempre que tiver informações aí, estamos abertos para levar à população. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Tá certo. Aí, Zé Mário de Andrade, engenheiro ambiental, falando ao vivo aqui com a gente sobre as chuvas. Pedi para o Israel soltar mais um pouquinho das imagens aí do transtorno de ontem aí, ó, Avenida Murchid Once, que foi tomada ali. Teve até um vídeo aí, vai aparecer, de uma mulher que ficou ilhada embaixo do viaduto da Washington Luiz.
A mulher estava ali e ficou quietinha, fez certo, para não tentar, nesse momento, atravessar a enxurrada ali, é muito forte. Aí a região da represa municipal, ó, a represa transbordou ali na área do vertedouro, inundou toda ali. Aí ficou uma coisa só, quero agradecer aí. Estamos usando as imagens do colega Guilherme Baff, do Diário da Região, sempre atento aí nos pontos certos. Aí não dá para identificar. Aí a região do transbordo ali da represa, ó, virou uma coisa só, parece um lago único ali. E é isso aí, gente. Aí a Filadélfia, ó, ali bastante comprometido, as motos aí que entraram na água, essas, o prejuízo foi grande. Aí a mulher que ficou, a imagem é de celular, feita por um motorista ali. Aí a mulher ficou ali certinho atrás da coluna, se protegendo da enxurrada. É isso aí, gente. É isso aí.